Olá, vamos apresentar aqui a aprendizagem baseada em projetos de estudos socioambientais. Aqui é a autoria da professora Patrícia Almeida Ashley e das acadêmicas Ana Carolina Nogueira Luz e Andressa Batista Souza. Ambas têm atuado na monitoria dentro dessa prática de ensino-aprendizagem. Vamos apresentar aqui o percurso formativo, apoiado em monitoria e tecnologias de informação e comunicação, para a plena aplicação do modelo proposto, que é denominado 7W, 2H, 1T, de elaboração de projetos. Apresentação, contextualização e justificativa para utilizar a aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Aprendizagem baseada em projetos. O professor atua como orientador, mentor, guia, monitorando as etapas e contribuindo na proposição de alternativas para os riscos possíveis no projeto, assegurando o cumprimento de normas recomendáveis e requisitos para a execução do projeto, com segurança e sucesso para o seu resultado. Os estudantes aprendem o percurso de concepção, elaboração e execução de projetos, com resultados e tempos esperados e sob orientação de métodos padronizados para fins de aprendizagem e avaliação. Isso é muito importante para poder fazer a gestão das etapas na turma, principalmente quando nós temos projetos individuais, né? Então a padronização ela é importante para as práticas, assim como um planejamento das metas a ser alcançadas, todas elas com pontuação. Os conteúdos de projetos são elaborados a partir dos estudantes, das escolhas que eles fazem, né, e detalhados em diálogo com sujeitos e contextos com que eles vão lidar no escopo do projeto. Há uma devolutiva com resultados, serviços e produtos para os objetivos do projeto, com benefícios para o público-alvo. Por que adotar a prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais? O curso de graduação em ciência ambiental ele tem foco em análise e gestão ambiental interdisciplinar e transdisciplinar. O objetivo de formação em cidadania ativa e pelo método estruturado de concepção e elaboração de projetos nessa unidade curricular no primeiro período, Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental 1. E a educação humanista e ambiental orientada para abordagens de diálogo e alteridade na construção de compreensões sobre significados e alternativas para objetivos comuns, tanto em equipe quanto com os públicos-alvo dos projetos. Nós vivemos atualmente uma sociedade intercultural e informacional e com acesso a novas tecnologias para conteúdos e tratamento de informação, que é uma oportunidade para já adotarmos na prática de ensino-aprendizagem. Encontramos a energia desse aluno que é ingressante em se dedicar a conhecer e experienciar situações reais, né, do campo de formação em que está matriculado. E a orientação para a educação superior centrada na autonomia pela educação ativa e para a sensibilidade, combinada com a formação de competências em métodos para a construção de conteúdos contextualizados e pertinentes ao campo de atuação e estudo do cientista ambiental. Por que projetos socioambientais, né? O contexto e sujeitos do escopo do projeto estão situados como espaço de questões socioambientais, as quais são parte do campo de formação no curso de ciência ambiental. E os projetos socioambientais, eles criam oportunidade para a educação ambiental e em direitos humanos, orientada para culturas e práticas de cidadania ativa na educação superior. E também orientado para reconhecimento dos elementos do projeto a partir do encontro e diálogo com os sujeitos afetos à questão socioambiental. E a articulação de saberes e modos de percepção e atuação sobre as questões socioambientais vem exercitar o pensamento complexo, político e mobilizador da criação e inovação socioambiental. Mas para isso há uma importância da monitoria,
para a realização e disseminação dessa prática de ensino-aprendizagem que nós vamos apresentar. A monitoria é a denominada Projeto de Políticas, Gestão e Projetos Socioambientais. Ela aprofunda leituras em educação ativa centrada no estudante e pratica com apoio de tecnologias de informação e comunicação no ambiente digital de formulário Google, plataforma Moodle e gerenciador de banco de dados MS Access. A monitoria acompanha o plano de ensino e elabora resumos das atividades em sala de aula, orienta estudantes em dúvidas semanalmente e consolida propostas de projetos e resultados dos projetos em relatórios consolidados e apoia na editoração de uma publicação, em que cada projeto é um capítulo e o resultado é depositado no repositório institucional e divulgado no website do Núcleo Girassol de Estudos em Ecopolíticas e Ecociências, no âmbito do Departamento de Análise Ambiental do Instituto de Geociências, na seção do website dedicada a projetos de ensino-aprendizagem, o website www.ecopoliticas.uf.br. Aqui a tela da seção do menu dedicada a projetos de ensino-aprendizagem, e em que vocês podem conhecer as práticas de ensino-aprendizagem, né, no período de 2012 até 2017, que vai ser divulgado em breve. Mas para elaborar todos esses projetos de estudos socioambientais, foi elaborado o modelo 7W2H1T pela professora Patrícia, em 2013, que vem sendo aperfeiçoada a sua prática de ensino, né, e é orientada para a lógica de concepção de projetos de estudos socioambientais. É baseado no tradicional modelo 5W1H, adotado em gestão de processos, em que você tem o W do what, W do when, do where, né, quando e onde, W do who, o H do how e o W do why. Só que o 5W1H ele não vai atender a todas as necessidades da elaboração dos projetos socioambientais. Para isso, né, o escopo das análises, aqui no 5W1H, você tem um escopo mais estreito, e quando você consegue avançar ao porquê, você vai ter um escopo maior para o projeto. E de 5W1H, a gente vai passar para uma análise de 7W2H1T. O what, o que aconteceu, é o fato, objeto de análise, depende do escopo do que se quer analisar e se pode analisar. O when é em que tempo, data, época, ajuda a definir o escopo temporal do fato que vai ser objeto de análise. O where, que é em que lugar, coordenadas, ajuda a definir o escopo do lugar, enquanto espaço geográfico do fato a ser objeto de análise. O who, que é quem, né, quem participou do fato, pessoas físicas, jurídicas ou segmentos da sociedade, mercado, Estado, governo, que estavam direta ou indiretamente relacionados ao fato a ser objeto de análise. E aqui há a possibilidade de conflitos de representação, assim como também o why, que é o porquê, fatores contribuintes anteriores ao fato, causas ou motivações imediatas e, se for mais para trás no tempo, remotas, que contribuíram para a existência do fato a ser objeto de análise. O how, como se processou o fato, objeto de análise, também é objeto de conflito, né, de representações sobre o que de fato aconteceu, como aconteceu, e são relações construídas entre aqueles que participaram, do que, onde, quando e porquê. E aí, a gente ampliando para 7W2H1T, vamos acrescentar, além dos anteriores, né, what, where, when, who, how and why, vamos acrescentar o then, que são as consequências e impactos diretos e indiretos decorrentes do fato objeto de análise. O how much, que é a mensuração em valores monetários dos custos incorridos no fato objeto de análise, descustos sobre vidas humanas, custos ambientais, valores econômicos perdidos ou movimentados pelo fato. O what for, que é a análise do propósito, imediato e futuro de tudo que foi analisado, que é o pensamento fora da caverna, out of the box, reflexão crítica e substantiva sobre valores, motivações e consequências. E para quem, o for whom, quem paga o pato e quem é beneficiado com toda essa situação.
como os custos sociais, ambientais e econômicos são distribuídos entre as partes que afetam ou são afetadas pelo fato social. Esse modelo 7W2H1T, ele serve então para analisar um fato socioambiental, mas também vem sendo adotado para a elaboração de um estudo socioambiental a partir de um projeto. Então, essas letras todas, 7W2H1T, auxiliam aos estudantes a entenderem que o escopo de um projeto ou de um estudo socioambiental, ele pode ser um escopo mais estreito ou mais amplo. Então, aqui ele também pode associar a esse escopo outros escopos de projeto, outras situações anteriores que tenham contribuído para que esse fato socioambiental, para que esse estudo socioambiental, né, descrito no projeto, né, que vai ser analisado pelo projeto, tenha ocorrido. Quer dizer, os fatores anteriores contribuintes, né, o que está se passando agora e o propósito, what for whom. Tá? Que é importante essa noção do para quê e para quem. Como que a gente vem adotando, você vê que a seta mostra que o escopo do projeto vai ampliando, o escopo do fato socioambiental pode ampliar, e aí nós vamos trabalhar com esse 7W2H1T para que os alunos possam elaborar os seus projetos de estudo socioambiental. O percurso de formação ele inclui a concepção e elaboração do projeto de estudo socioambiental, a execução do estudo socioambiental e a apresentação e produção acadêmica sobre o estudo socioambiental. A primeira etapa de concepção e elaboração do projeto de estudo socioambiental, os alunos adotando o formulário Google, eles vão preencher o primeiro formulário, que é o perfil desse ingressante, para a gente conhecer, de acordo com cada ingressante, né, as suas situações de contexto, né, para poder melhor orientar o seu projeto. O formulário 2, que é preenchido 2 semanas depois, uma prospecção de temas para estudo socioambiental em Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental 1. E um formulário 3, em que já se vai elaborar uma proposta de projeto de estudo socioambiental ainda de forma incipiente. E finalmente um template em Word em que há a proposta final de projeto de estudo socioambiental. Esse percurso demora cerca de 5 a 6 semanas, né? E com isso nós já temos a concepção e elaboração do projeto de estudo socioambiental. Só para ter uma noção que o perfil do estudante ingressante ele vem sendo adotado ano a ano, desde 2012, e aperfeiçoando o formulário. E nós conhecemos tanto a pessoa até agora, antes de entrar na UF, e as expectativas da pessoa, né, de agora em diante, já entrando na UF. O formulário 2, já iniciando a prospecção de temas para o estudo socioambiental, há uma identificação do aluno, e-mail, outro e-mail, e dentro de uma lista de temas, de acordo com o eixo temático de cada semestre, né, os alunos escolhem os temas que terão interesse em observar em seu cotidiano durante 3 dias contínuos ou descontínuos. Mais para frente, o aluno prepara uma proposta de estudo socioambiental, né, em que há uma apresentação do who, proponente do estudo, já começa o 7W2H1T, né, o escopo do projeto, que ele vai apresentar o que quer estudar, o quando, o onde, o porquê, o público-alvo, resultado esperado e propósito, que é o for whom, o then e o what for, e o método do estudo que eles vão adotar no formulário 3, aqui eles vão preenchendo em opções, né, ainda em sentido preliminar, não necessariamente proposta definitiva. Só para vocês terem uma noção, o formulário 3, como que ele é elaborado, com a imagem dele no formulário do Google Form, né, que você tem o diagrama, a apresentação, depois o aluno preenche a parte do escopo do projeto, what, when, where, why, a parte de público-alvo, resultado esperado e propósito, for whom, then, what for, e na hora de escolher o método, ele tem uma lista de métodos, de técnicas, né, que possam coletar os dados nas fontes primárias e fontes secundárias,
E nessa fase preliminar ele ainda vai optar, né, por uma expectativa se vai utilizar o método, se está em dúvida ou com certeza não vai utilizar. E com isso a gente vai conhecendo, né, o quanto eles já sabem sobre esses métodos, essas técnicas de coleta. Finalmente, a proposta de projeto de estudo socioambiental, eles vão elaborar não no Google Form, eles vão elaborar num documento em Word. Mas também aqui a gente usa uma padronização, um template, para envio da proposta, sempre utilizando a plataforma Moodle, né, a partir dessa etapa, para o envio das tarefas e acesso ao conteúdo didático também na plataforma Moodle. Aqui para vocês verem a tela do template, né, em que ele apresenta o título do projeto, né, aqui o título com até 10 palavras, o escopo, que é apresentado uma breve descrição do que vem acontecendo, esperando-se em 10 a 15 linhas, questões a responder no estudo, incluindo a questão principal. Depois passa-se para uma sessão sobre o público-alvo, resultados esperados e contribuição ao propósito do estudo, a escolha dos métodos e técnicas do estudo e o cronograma do estudo, que vai ser um cronograma padronizado para toda a turma, em que eles conhecem as etapas, aqui no caso são 4 semanas, e as fontes e referências para o estudo, em que eles aprendem a adotar referência bibliográfica, fazer pesquisa no periódico CAPES, no Pérgamo, no próprio repositório institucional, e escolher no mínimo 3 fontes secundárias, sendo um artigo científico publicado em periódico científico. E com isso a gente já vai introduzindo o aluno na leitura, né, de artigos que relatam outros estudos feitos, né, de forma a ter método científico. Aqui só para vocês saberem o cronograma, como que está nesse semestre de 2017.1, nós temos aqui a etapa de concepção e elaboração do projeto de estudo socioambiental, percorrendo da primeira semana até a 7ª semana. A partir da 8ª semana, inicia-se a execução do estudo socioambiental. Nesse semestre eles vão ter 4 a 5 semanas, por causa do feriado aqui também do Corpus Christi. Então eles vão fazer a execução do estudo com relatoria semanal, via plataforma Moodle. E, finalmente, após aqui no semestre, a Semana do Corpus Christi, eles já vão apresentar a produção acadêmica sobre o estudo, inicialmente com um seminário de aprendizagem sobre os estudos realizados, a primeira parte. Depois, em outra semana, diretrizes para a mudança das escolhas no cotidiano, esse no caso do eixo temático desse semestre, que é ambientes ignorados, 2 pontos, cotidiano de escolhas desconstruídas. Então eles estão estudando escolhas que eles fazem de consumo, né, ou de serviços ou de bens no seu cotidiano, e eles estão fazendo estudos socioambientais sobre esses serviços e esses bens para poder compreender informações que talvez eles não tivessem acesso e a partir daí fazer uma reflexão sobre como fazer essa mudança das escolhas. Então essas diretrizes para a mudança das escolhas eles vão apresentar na semana de 30 de junho. Depois eles vão preparar um relatório padronizado também, utilizando template, né, e apresentando também um resumo de 250 a 500 palavras para compartilhar com a turma. E também vão preparar um material de divulgação do estudo, né, para uma linguagem direta com o público-alvo, não necessariamente uma linguagem formal, de relatório formal, mas pode ser no formato de MP4, uma poesia, um roteiro de teatro, uma proposta de jogo, um vídeo, né? Então, que eles possam divulgar o que eles aprenderam com a prática de estudo socioambiental, fazendo essa devolutiva para o público-alvo. Com isso, a gente vai preparando esse aluno para integrar ensino, pesquisa e extensão no percurso de um semestre, né? Tendo essa experiência de se propor a fazer um estudo socioambiental, aprender a executar tudo dentro de metas, com pontuação. Há uma distribuição de pontuação ao longo de todo o semestre, né? E, ao mesmo tempo, deles aprenderem a preparar uma publicação respeitando-se, né, a questão das citações, para não adotar o plágio, né? Eles aprendem sobre a cartilha de plágio acadêmico da UF, né, a fazer esse estudo de forma a terem autonomia para a execução,
né? Ao mesmo tempo, a prática de relatoria semanal, utilizando o fórum de discussão na plataforma Moodle, faz com que a aprendizagem de um seja compartilhada com toda a turma, né? E eles têm que fazer a relatoria semanalmente. Não fazendo, há uma perda de pontuação. E com isso a gente está preparando esses estudantes para trabalharem no cotidiano da educação superior na forma de projetos. Só para vocês saberem aqui a participação, professora Patrícia Almeida Ashley, contato patriciaalmeidaashley@id.uf.br, a acadêmica Ana Carolina Nogueira Luz, ela foi monitora em 2015, Ana Carolina Luz, @id.uf.br, está concluindo a graduação esse ano em Ciência Ambiental, e Andressa Batista Souza, também concluindo a graduação esse ano, Andressa Souza, @id.uf.br. Eu estou tendo a oportunidade de contar nesse ano com a Andressa Batista Souza na monitoria, assim como a Ana Carolina foi no ano 2015, e a participação delas tem sido fundamental para poder realizar esse projeto, né, de prática de aprendizagem por meio de estudo socioambiental, né, a aprendizagem baseada no projeto, e sem a monitoria fica muito difícil trabalhar com 42 projetos dentro de sala, né, a gente podendo dar uma orientação intensa, né, apoiando, e elas também preparando a editoração da publicação final, gerada pela consolidação dos capítulos com os resultados dos projetos. Os projetos anteriores podem ser conhecidos no repositório institucional, como eu já falei, e no website do Núcleo de Girassol de Estudos em Ecopolíticas e Econsciência. Muito obrigada, estou à disposição, nós estamos à disposição para conversar sobre o assunto. Obrigada.